Oi, gente. Eu fiquei muito feliz por vocês terem gostado do meu último vídeo, né? Com o nosso tema de por que a gente se odeia. E eu vim trazer aqui outro tema relacionado aos nossos erros da vida e como isso não nos define. Eu acho que ao longo da vida a gente tem uma construção pessoal muito complicada de se distinguir dos nossos erros. Por exemplo, é muito mais fácil você dizer que você errou quando você teve um resultado negativo que te afetou diretamente. Mas boa parte dos nossos erros acabou afetando as outras pessoas também. E esse é o ponto. O como os nossos erros afetam os outros e como às vezes nós também somos os culpados da história. Eu acho que nessa vida aí, vocês provavelmente já ouviram o termo pessoas tóxicas. E são pessoas em que você já passou por algum tipo de relacionamento que te fez muito mal, ou a pessoa sugou muito da sua essência, ou a pessoa exigiu muito de você, foi uma pessoa que te diminuiu muito. E aqui temos os nossos dois principais tópicos de pessoas tóxicas. Pessoas que demandam muito de você e pessoas que te ferem. Pra gente iniciar o como isso também é nossa culpa no futuro, vamos começar com esses dois tipos de pessoas. Aqueles tipos de pessoas que demandam muito da gente é aquelas pessoas que têm dependência na gente. E quem já passou por isso, olha, gente, sabe que é complicado. Ter amigos que têm dependência emocional em você, outro termo aí bem conhecido também, é muito complicado, porque você acaba entrando num meio de preocupação muito forte e constante, e você acaba se privando de muitas coisas porque você considera muito aquela pessoa. E acaba que por conta dessa manipulação constante que você vive, porque muitas vezes as pessoas elas são frágeis emocionalmente, e por ter pessoas que precisem delas emocionalmente, elas acabam cedendo. E ceder é uma coisa muito perigosa nesse sentido. E quando você passa por esse tipo de relacionamento em que a pessoa ela exigiu tanto de você que você não sobrou nada pra mim, eu não tenho mais nada, não tenho mais amigos, não tenho mais outros tipos, porque esse tipo de pessoa ela monopoliza você. Ela quer que você seja uma pessoa exclusivamente dela, que não fale com outras pessoas, que não tenha outros amigos. E eu não tô falando só de relacionamentos amorosos, não. Muitas amizades são assim também. Esquisito de monopolizar. E isso destrói você de um jeito que é, assim, bizarro. Eu passei por uma situação semelhante uma vez, em que essa pessoa, ela me dava muito carinho. E era evidente o carinho que essa pessoa ela transmitia pra mim. E eu sempre tentava ali retribuir o carinho da pessoa. Mas acaba que muitas vezes isso não é possível. O tanto que essas pessoas precisam da sua atenção, essa dependência que elas têm em você, às vezes não é possível você responder nessa medida. E você acaba decepcionando a pessoa. Nesse ponto, a pessoa foi tão tóxica com você que você precisa se afastar. Você se afasta, você quer ver outras coisas, outras pessoas, ter contatos com outras coisas. Isso é muito importante para você se realinhar, né? Claro. Outro tipo de pessoa tóxica, também muito conhecida, é o clássico pessoas que te diminuem. É aquele relacionamento em que faz você, em vez de se sentir endeusado como era no primeiro, você se sente inferiorizado. Aquele relacionamento em que você nunca é tão bom quanto a pessoa, o relacionamento em que você nunca é o suficiente, tudo que você faz tem uma crítica, por mais que vocês sejam, por exemplo, de níveis equiparados em determinadas coisas, a pessoa sempre é melhor do que você. E sempre é assim. Além do que, essas pessoas manipuladoras que diminuem muito você, dependendo muito do relacionamento, isso gera uma autocrítica excessiva. Essa autocrítica te faz se tornar, além de extremamente inseguro para com as outras pessoas, você reduz a sua própria credibilidade perante aquela pessoa. Sabe, aquela pessoa que você tem medo de falar sua opinião, você tem medo de falar alguma coisa mais específica e a pessoa te contradizer, aquelas pessoas que nunca aceitam que estão erradas. Outra coisa péssima. É péssimo se relacionar com pessoas que não aceitam os próprios erros, que não estão dispostas a crescer junto com você. Isso é horrível. Além do que,
resultados, né, consequências desse tipo de relacionamento acabam sendo a sua própria mudança. Você se modifica para fazer companhia àquela pessoa, você poder estar do lado dela, então muitas vezes você modifica quem você é, você modifica o jeito que você age, como você fala, tudo para você parecer se encaixar melhor no que aquela pessoa espera de você, porque senão você é zoado, você é menosprezado, aquelas clássicos amigos que ficam fazendo piadinhas sobre você, sobre sua aparência, personalidade, etc, etc, sobre como você se porta, sobre como você fala com as pessoas com quem você fala que não são aquela pessoa, tudo vira crítica para aquela pessoa, tudo é crítica. E criticar é muito fácil, né, galera? Criticar, todo mundo critica. Quem é você nisso? Já teve alguma experiência parecida? Já teve alguém que dependeu tanto de você, que era aquela pessoa que fazia medo? É extremamente desgastante ouvir isso. Claro que existem amigos que fazem o nosso dia, que fazem a gente rir, mas tira essa responsabilidade de perto de você, assim. Você não tem a responsabilidade de manter essa pessoa viva. Essas pessoas, elas precisam sim de ajuda, de pais, mestres, pessoas mais velhas, acompanhamento, tratamento, para essas coisas. Eu sei que vocês me entendem, mas não vai ser você, por mais que você ame essa pessoa, por mais que ela seja sua amiga de coração. Não façam isso com vocês mesmos. Por mais que você ame essa pessoa, ficar como uma bengala emocional vai destruir vocês. É sério. Existem vários exemplos, até nas séries, inclusive, Heartstopper é um bom exemplo de dependência. Uma dependência um pouco mais... Eu gosto muito de Heartstopper, inclusive, tá, gente? Mas... os personagens, a determinado ponto, eles têm uma certa dependência emocional aí num outro, e isso acaba desgastando um dos personagens, inclusive o Nick, né, por conta do Charlie. E isso é uma referência para se tornar mais palpável para vocês, caso você não se identifique com esse quadro, mas é bem complicado, gente. Os jovens serem bengalas emocionais de outros jovens acaba desgastando o psicológico deles próprios, e vocês acabam se tornando duas pessoas que se arrastam juntas. Lembrando, eu não estou falando que você não pode ser o apoio emocional de uma pessoa. Apoio no sentido de você torcer por aquela pessoa, de você estar lá para alegrar ela, escutar ela. Mas o apoio psicológico, de fato, não são jovens. Por que eu falo que entendo? Porque tem um amigo, ao qual eu tenho muito respeito, que nos conhecemos há muito tempo, né? E passamos por muitas coisas juntos. Mesmo assim, a gente sempre foi um suporte emocional muito importante um pro outro. Mas nada tira o valor de uma boa terapia, por exemplo. E é uma coisa assim brilhante quando você vê uma pessoa que você tem muito carinho, que você ama, começar a passar por um tratamento, porque, Yasmin, passar por tratamento psicológico é ruim os motivos pra você precisar ter tratamento psicológico. Mas você finalmente conquistar isso, finalmente ir lá e estar determinado a melhorar, isso é brilhante. Eu tenho muito orgulho desse meu amigo por ele estar tentando melhorar, e cada dia é um passo, e isso é perfeito, e eu tô sempre aqui pra apoiá-lo. Estejam sempre disponíveis pra apoiar os amigos de vocês, mas nunca em detrimento da sua própria saúde, nunca. Certo, vamos falar agora das nossas toxicidades. Estamos chegando quase onde a gente precisa, né? Vamos falar agora das nossas toxicidades com nós mesmos, né? Não para com os outros ainda, com nós mesmos. Gente, somos pessoas que têm limites. Nós temos sentimentos, opiniões. E principalmente para você aí, jovem brasileiro, que adora diminuir as suas próprias opiniões, seus próprios sentimentos e vontades em prol dos outros, para ou agradar, ou porque você não quer decepcionar pessoas em específico, você diminui os seus próprios sentimentos. Não façam isso. Vocês destroem a si mesmos, a própria integridade de vocês. Vocês precisam se apoiar também nas suas próprias exigências. Não se comparem com as outras pessoas assim. Cada um tem o seu limite, cada um tem a sua opinião, o seu sentimento. Mas fulano disse isso pra mim, eu fiquei muito, muito magoada, mas eu não vou dizer isso pra ele, porque as pessoas vão achar que é besteira. Dane-se se as pessoas acharem besteira.
É como você se sente. Você não precisa, às vezes é necessário escândalos, mas vamos supor que não é preciso. Comunique. Um problema que não é comunicado não existe. Eu me lembro de quando eu vi essa frase e ela fez muito sentido na minha vida. Se você tem uma relação com uma pessoa e vocês têm um problema, mas esse problema não é comunicado, ele não existe. E é por isso que muitas pessoas estão envoltas em relacionamentos tóxicos e ficam nessa bola de neve, porque são problemas implícitos. Ai, Yasmin, mas fulano sabe que eu tenho um problema com isso. Tudo bem, ele pode até saber, mas ele tá te negligenciando. Coloca, fala, expõe o que você sente. As pessoas não são obrigadas a saberem o que você tá sentindo. Você precisa expor. Por mais doloroso que seja, por mais resistente que você seja, você acaba perdendo muitos problemas, acaba perdendo muitas coisas na sua vida porque você não comunica. Comuniquem, coloquem pra fora, exponham as suas vontades, as suas opiniões, os seus sentimentos. Isso é muito necessário para a resolução de conflitos. Outro exemplo pleníssimo, principalmente aí pra quem tá no ensino médio, que tá na segunda série, primeira série, terceira série. Ah, Yasmin, fulano estuda 9 horas por dia pro Enem, agora no início do ano, sério. Eu preciso estudar também, mas eu não consigo, Yasmin, eu não consigo. Minha cabeça dói, eu fico enjoada, eu não como direito, eu não bebo água. Não faça. Ah, mas eu preciso fazer, fulano tá fazendo, eu me sinto pra trás. Não faça. Não extrapole os limites do seu corpo por conta disso. Você sempre tem que estar buscando melhorar. Expanda, assim, os seus limites, com certeza. Expandir os limites é muito benéfico. Agora, vocês quererem ficar colocando a régua de vocês igual a régua dos outros, isso é terrível. Não façam isso. Coloquem objetivos. Eu quero até o final do mês estudar 9 horas por dia. Então coloque a sua meta. Ah, quanto tempo você conhece? Sejam realistas com relação às metas de vocês, galera. Ah, eu quero estudar 10 horas em uma semana. Por favor, né? Sejamos realistas. Nunca escolham alguma coisa em detrimento da saúde de vocês. Não façam isso. Isso é horrível e não vai levar vocês a lugar nenhum. Vocês podem procurar um monte de vídeos aí na internet que tem de pessoas falando que os anos que elas menos rendem em Enem, em concursos, são os anos em que elas extrapolam os limites do corpo de vocês. Então não façam isso. Não tá fazendo vocês serem melhores do que ninguém. Não tá fazendo ninguém ser melhor do que vocês. Então apenas não façam, certo? Estamos entendidos, galera? Eu tô de olho. Outra coisa. Quanto mais tempo você vai ficar negligenciando as suas próprias opiniões, que eu sei que você tem muito bem informada, tá? Não adianta você dizer, ai não, mas eu não sei de tal assunto, Yasmin. Você sabe sim, você sabe porque você viu, você tem pesquisas, você lê, você acompanha pessoas que falam dessa mesma coisa, então você tem muito bem opinião sim, mas você não fala pra amiguinho, não fala em ciclozinho, você fica escutando aquelas coisas com que você discorda, só porque você não quer, eu não quero desagradar ninguém, não quero criar clima desconfortável. Se perguntam a sua opinião, você fale a verdade sim, porque a sua opinião, ela conta e ela faz parte de você. As pessoas também têm que aceitar isso. E olha, outra coisa, eu não tô dizendo opinião não quer dizer falta de respeito não, tá, gente? Eu não quero nada disso ligado a pautas de preconceito, por exemplo. Preconceito não é opinião e todo mundo sabe disso. Vocês vão ser bem grandinhos que vocês já sabem disso. Talvez eu esteja sendo um pouquinho mais agressiva nesse vídeo, eu não tô entendendo por quê. É porque são pautas, é uma coisa, quando mexe assim com o que a gente muda dentro da gente pra agradar os outros, isso estressa, né, galera? Isso me estressa, de verdade, é uma coisa horrível. Não façam isso, gente, não façam. Chegamos no momento mais esperado. Como a gente é tóxico pros outros? Eu acho que ao longo aí da vida, a gente vai passando muitas pessoas tóxicas pela nossa vida. E é uma coisa muito boa você reconhecer em talvez você já tenha sido tóxico na vida de alguém. Isso é uma coisa muito mais difícil de reconhecer do que a gente imagina. Gente, também somos tóxicos, tá? Também temos as nossas toxicidades. A gente também já errou. A gente não é definido por isso. Eu errei, você errou, todos nós erramos. Ué, mas a gente reconhece os nossos erros e reconhecendo eles a gente se torna melhor. A gente não repete as mesmas ações, é assim que a gente amadurece as coisas, é a vida, as coisas funcionam assim. Eu vou dar um relato bem pessoal agora, que pode servir de exemplo pra vocês. Eu tenho um amigo, né, já antes citado. Ele é um amigo com qual eu tenho muito respeito, eu tenho muito carinho.
E durante um certo período da nossa amizade, eu admito que eu tive uma dependência emocional nesse amigo. E por ter uma dependência emocional nele, tudo girava em torno dele na minha vida. Tudo girava em torno de eu compartilhar com ele, eu estar conversando com ele, tá? E eu não conseguia, e eu não me divertia com mais nada na minha vida se ele não estivesse no meio. E isso é horrível, gente. É horrível. E muitas vezes, para as pessoas que têm a dependência emocional nas outras, não sabem como isso desgasta as outras pessoas e continuam fazendo. A gente acaba drenando as outras pessoas assim. Então, num desses períodos, né, eu tive um conflito, eu tive uma briga com esse meu amigo. E a gente parou de se falar, né? E um dos motivos era por qual eu sentia, um dos motivos da briga, é que eu sentia que eu não estava. Ele não me considerava como eu considerava ele. E isso me machucava demais. Eu me sentia muito mal. Porque como assim? Você é uma das pessoas mais importantes da minha vida e eu não sou nada pra você, eu não sou nem comparado ao que você é pra mim. E isso me destruiu na época. E eu lembro que eu passei pelo menos uns 3 meses, foi pouco tempo, né? 3 meses sem falar com ele. E acho que os primeiros meses foram, assim, horríveis. Sabe aquele sentimento péssimo, tipo, ai, cara, eu preciso falar isso pra fulano. Ah, eu não falo mais com ele. Isso é terrível. Mas foi necessário. Eu considero um período extremamente necessário, até porque a nossa amizade hoje só é o que é por conta dessa construção pessoal, na minha concepção, por conta do amadurecimento dos dois, sabe? Nós crescemos juntos, eu considero que nós crescemos juntos. E a gente tem uma amizade incrível, inclusive uma das pessoas que eu tô muito feliz por ter me incentivado nesse projeto que é os vídeos. Certo, mas qual foi o desenrolar da história, Yasmin? Tá, qual foi o desenrolar da história? Muito tempo depois de já ter refletido sobre isso, eu consegui me reconectar com o meu amigo, nós conseguimos reatar a nossa amizade por conta de que eu refleti sobre isso e eu entendi que a gente nem sempre vai estar no mesmo patamar na vida das pessoas a qual elas estão na nossa. E tá tudo bem, galera. Não endeusem ninguém, não coloquem ninguém como o topo do topo do topo. Tô falando de relacionamentos como amizades, relacionamentos, etc. Gente, não coloque ninguém nesse pedestal. Citando a Isabela, não tem tombo maior do que o lugar onde você não quis estar, do que você não se colocou. Então, assim, as pessoas, elas não são obrigadas a te considerarem como você considera elas. Cabe a você entender como você lida com a posição dessa pessoa na sua vida. Meu amigo era muito especial pra mim, e eu sei que eu era muito especial pra ele, mas eu tinha colocado ele em um pedestal na minha vida, a qual eu não estava na dele, e ele não é culpado disso. Entende? Ele não me considerava nada. Ele me considerava uma boa amiga, ele me considerava uma amiga especial. Mas o patamar em que ele estava na minha vida não era o patamar que eu estava na vida dele. E tudo bem. Gente, tudo bem. Hoje eu sou tão feliz com isso. Nossa, nós somos tão próximos e tão considerados um na vida do outro. E é tipo isso, gente. Tudo bem. Galera, tudo bem vocês não estarem na vida das pessoas como as pessoas estão na sua vida. Meça isso. Nunca deixe. Não considere de uma forma enorme, assim, surreal, em que você não está na vida da pessoa. Sejam realistas. Considere as pessoas, coloquem-elas no seu coração. Mas aceitem que às vezes você não vai estar nessa posição na vida delas. Se dediquem de forma saudável às pessoas e que seja recíproca. Entendam as suas próprias relações. Em que posição eu tô na vida dessa pessoa? Eu tô na posição tal. Tudo bem, então eu vou colocar essa pessoa na posição tal. É que as pessoas se sentem muito responsáveis por carregar relações. Tipo, cara, eu vou colocar essa pessoa como a pessoa mais importante da minha vida, porque assim eu vou ser a pessoa mais importante da vida dela. Não é assim que acontece, porque a gente acaba se frustrando muito nesse caminho. As pessoas nem sempre vão te considerar como você considera elas e tá tudo bem. Sigam assim. O que isso acontece? A gente acaba se tornando pessoas muito tóxicas, pessoas que exigem muito das pessoas, porque a gente coloca elas nesse papel na nossa vida. E tá tudo bem a gente não ser. Não é também pra você aceitar qualquer relacionamentozinho porco que te colocam, em que a pessoa não te considera nada e te coloca no chão.
Saia de relacionamentos assim, porque a gente volta lá no tópico de relacionamentos tóxicos, tá? E na pessoa que te coloca pra baixo. Não façam isso, não façam isso. Sejam realistas, analisem os seus relacionamentos. Porque no final, gente, relacionamentos são ouro. Quando você sabe lidar bem com seus amigos, com seus relacionamentos, tudo flui. Nunca se coloque nesse papel. Aprendam com seus erros sempre. Porque uma coisa é você errar não sabendo. É você ser tóxico 1, 2, 3 vezes e você não saber. Agora você percebeu, você refletiu. Mude pra melhor, galera. Porque vocês conseguem. Vocês são demais. É sempre importante a gente estar evoluindo com relação a isso. Sejam mais sensíveis consigo próprios. Sejam mais, sabe, escutem melhor a si mesmos. Porque a gente aqui acaba afetando uma pessoa lá. E a pessoa lá não tem nada a ver com seus problemas aqui, tá? Nada a ver. Tá bom? Ai, é isso, galera. Muito obrigada. Eu espero que a mensagem tenha ficado clara, tá? É um belíssimo dia. Espero que no momento que você esteja assistindo... Parecendo meu irmão. É isso, galera. Me segue lá no Instagram, por favor. Me segue aqui no canal do YouTube, no meu TikTok, que também vai estar aparecendo coisas por lá. Um beijo, galera. Se cuidem, respeitem-se, se perdoem, tá bom? Um beijo, galera.